Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, estou no primeiro ano de licenciatura em Química, é meu primeiro ano no PET, e eu vou estar falando hoje, apresentando para vocês hoje um pouquinho sobre osmose, né? Então, para começar, eu vou mostrar alguns dados para vocês, e segundo a ONU, cerca de 1 milhão de crianças morrem devido à diarreia, o que causa desidratação, né? Antes, como eu falei, né? A ONU já divulga essas notas, é um processo que vem acontecendo faz tempo já, né, desde muitos anos atrás, e as principais causas dessa morte estão diretamente ligadas com a falta de saneamento básico, com a dificuldade de acesso de água potável, e com isso a falta de higiene básica. Por esses motivos, desde 1980, a Unicef tem uma campanha para salvar a vida dessas crianças. Então, ela fez a distribuição de envelopes contendo sais de reidratação. Foram mais de 60 países que receberam esses envelopes. E, além dessa distribuição da Unicef, ela divulgou que tem uma maneira prática e fácil de ser preparada uma solução que seria com água potável, né, açúcar e sal. E dessa forma, a mãe ou o responsável poderia preparar a solução para a criança em casa com uma aplicação de 30 em 30 minutos. Assim, a criança poderia ser reidratada com o soro, através do soro. Mas por que essa substância, né, o soro, ele é tão comum, de substância tão comum é capaz de salvar a vida da criança com alto grau de desidratação? O processo que está envolvido na questão é o que chamamos de osmose, que é a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável que separa duas soluções de concentrações diferentes. Ou seja, quando o soro é ingerido pela criança, ele contém concentrações que faz com que a água atravesse a parede do tubo digestivo e assim vai reidratar a criança. O nosso organismo, a água está sujeita a dois tipos de força, a hidráulica e a osmótica. A hidráulica ela faz referência à pressão atmosférica, que a gente já está sujeito, e a força mecânica do coração. Já na osmótica, se dá ao equilíbrio do soluto, ou seja, dos nutrientes no organismo. Então, apesar de elas serem diferentes, de diferentes naturezas, elas vão ser equivalentes no sentido de transportar solvente, ou, no caso, né, água por convecção. Certo. Mas o que é a pressão osmótica? Então, quando a gente tem duas soluções aquosas que são separadas por uma membrana, que permite a passagem de água, a água vai se deslocar no sentido do soluto. Ou seja, do meio menos concentrado para o de maior concentração. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo clássico, que é o da alface, né? Quando é colocado sal aqui em cima da folha da alface, a água interna da folha da alface sai para a externa, onde está o sal, e fazendo com que ela passe por um processo de desidratação, né? Que a água vai, então, dissolver o soluto, no caso o sal, e assim ela vai ficar depois da água sair para fazer essa dissolução do soluto. E esse processo é o que a gente chama de osmose. Então, em termos de perspectiva histórica, as primeiras observações elas foram feitas por Druchet. Ele era um militar, um médico, que por problemas relacionados à saúde, ele se afastou da carreira e começou a se dedicar à pesquisa científica. Então, ele teve bastante contribuição, mas eu vou destacar o ganho de crédito dele com a descoberta do processo osmótico, né? Então, ele fez um experimento, que está aqui para vocês darem uma olhadinha. Nesse experimento, ele colocou uma bexiga animal com açúcar no interior e observou que tanto a entrada de água como a pressão interna era medida com a concentração de açúcar no interior da bexiga. Ou seja, ele colocou a bexiga do animal dentro de um recipiente fechado com água. Dentro da bexiga do animal, ele colocou uma solução de açúcar. E, à medida que o tempo passava, a bexiga do animal ela absorvia
a água. Então, conforme ela ia absorvendo a água, ela ia inchando, certo? Então, ela ia se tornando túgicas. E depois, logo após, em 1877, Wilmer Pfeffer construiu um osmômetro para medir a pressão osmótica. Esse experimento que ele fez, eu trouxe uma representação. O experimento consistia num balão de vidro com um tubo vertical. Está representado aqui para vocês. E nesse balão, ele era cheio de moléculas do soluto dissolvido em água. Então, o balão era submerso em água pura, o que fazia com que a pressão no interior aumentasse, fazendo com que a água, depois de submerso, subisse através desse tubo vertical, atingindo assim o equilíbrio. Só uma coisa que eu até esqueci de comentar, ele fez uma marcação aonde estava o soluto, certo? E depois a marcação que ele fez aqui para ele conseguir fazer esse osmômetro, para conseguir fazer, para conseguir construir o osmômetro. E para melhorar um pouco a compreensão de osmose, né, acredito que poucas pessoas tenham visto o processo completo, ele é um processo natural, né, acontece a partir de uma membrana, que o intuito dessa membrana, que está aqui representado de cor de rosa, é criar uma solução igual de cada lado. Ou seja, aqui a gente tem o meio hipotônico, desculpe, que é o meio menos concentrado, e aqui é o meio hipertônico, que é o meio mais concentrado. Então, quando ocorre esse processo na osmose, o meio menos concentrado vai atravessar a membrana, indo para o meio mais concentrado. Durante dessa passagem, né, ele vai passar por um processo de difusão, até que ele se torne um meio isotônico, ou seja, igual, né, um equilíbrio das duas soluções. E como eu disse, né, ele passa pelo processo de difusão, e a difusão, ela é, digamos que um processo seletivo. Ela é efetuado pela estrutura da membrana, onde ocorre a passagem de pequenas moléculas e alguns íons, e ela vai bloquear o que for sintetizado dentro da molécula. Então, ela vai passar algumas substâncias, algumas pequenas substâncias, alguns íons hidratados ela vai passar também, mas tudo que for sintetizado dentro da célula, dentro da célula, ela vai bloquear a passagem, não permitindo que seja atravessada essa membrana. Para ter uma noção de como funciona essa membrana, a gente precisa estudar um pouco a questão da estrutura. Então, a estrutura dessa membrana, ela é geralmente formada por fosfolipídios, que é constituído por uma dupla camada, de modo que as estruturas hidrofólicas fiquem para o exterior, que está representado aqui, e a hidrofílica fique no interior dela. Essa parte hidrofílica, desculpe, ela é constituída principalmente por fosfato, glicerol, e ela vai atrair a água, certo? Já nessa parte hidrofóbica, ela vai repelir a água, por questão de polaridade. Mas ela vai, como aqui nesse processo ela é atraída, a água conseguirá passar. E já nesse processo aqui, ela passará, mas ela vai passar bem lentamente, até que ela chegue e seja atraída novamente pela outra camada de hidrofólica, para ela conseguir atravessar a membrana plasmática, certo? No dia a dia, a gente olha para a osmose e a gente não consegue ter uma assimilação de como que ela é aplicada no nosso dia a dia. Então, quando eles estudaram, né, quando o Druchet estudou, ele nomeou osmose, fez toda a descoberta, os estudos dele, ele descobriu que
A osmose, ela poderia ser apresentada no transporte da seiva, né, que ela absorve a água do solo, nutriente, e vai levar para as extremidades da árvore ou dos outros vegetais. E também, como eu já citei, no transporte dos nossos nutrientes mesmo. Só ressaltando que no nosso organismo, o ideal é o meio isotônico, né, o meio equilíbrio já, né, o que entra e o que sai já está em equilíbrio. Na osmose reversa, ela vai ser aplicada uma pressão maior no lado da solução hipertônica. No caso, vai ser o meio de maior concentração para o de menor concentração. O que vai intervir, né, vai fazer com que esse meio aqui atravesse essa membrana semipermeável e vai forçar as moléculas fluírem para o solvente puro. Um exemplo dessa importância da osmose reversa é a dessalinização da água do mar. E o porquê que eu digo que ela é importante? Eu trouxe exemplos, eu trouxe um gráfico para vocês verem, de toda a água presente no planeta Terra. Então, vocês podem ver aqui que 97,5% da água é salgada, enquanto somente 2,5% da água é doce, né, que será o gelo mais a líquida que a gente já tem. Desses 2,5%, 68,9% vai ser de gelo, e a líquida vai ser somente de 31,10%. Certo? Então, aqui a gente também tem 96% da água que é subterrânea, né? A líquida, no caso, 96% da água é subterrânea, e 4% é água superficial, ou seja, a gente só tem de superficial mesmo 4%, né? Nesse slide, né, o porquê que eu mostro ele para vocês? Porque por mais que a gente tenha bastante água no mundo, a maior parte dela é uma concentração salgada, né? Então, esse emprego da osmose reversa, ela pode ajudar com que seja contornada um processo de falta de água em algumas regiões do planeta. Elas já são usadas em alguns países e para alguns lugares alguns territórios que não têm água potável suficiente. Um exemplo, né, dos processos de dessalinização, eu trouxe aqui para vocês, eu vou explicar para vocês. A entrada de água do mar vai ser por essa tubulação, ela vai ser puxada através de uma bomba de sucção, e essa bomba de sucção, quando ela puxa a água do mar, ela vai mandar para um recipiente, que ela vai passar por um processo de pré-tratamento. Quando ela passar por esse processo de pré-tratamento, e que vai tirar partículas vindas do mar, algas, né, entre outros, ela vai sair numa quarta etapa, onde ela vai passar por um sistema de bomba com alta pressão, que vai ser aqui, então a água vai sair do recipiente de pré-tratamento e vai entrar nas bombas de alta pressão, onde elas vão mandar, né, a água do mar diretamente para esses tubos aqui, que são, né, aqui tem uma aproximação deles, nesses tubos ele vai poder atravessar, como vai vir com água, com pressão, desculpe, como ele vai vir com bastante pressão, ele vai poder atravessar as membranas, né, vencendo o processo de osmose natural, né. Então, as membranas, elas vão estar organizadas em espiral para uma melhor resistência da água, como aqui está apresentado, e a água vai passar por essa membrana, e essa membrana ela vai reter o sal, e somente a água dessalinizada vai conseguir passar para o próximo sistema, né, de armazenamento. Então, aqui vai ser a saída da água dessalinizada, e daí aqui em cima, não tem uma amostra, mas aqui nesse aumento aqui, eles mostram que tem uma tubulação que sai, e é uma água concentrada salgada, ou seja, uma salmoura, e ela vai para um outro recipiente. Esse processo que eu descrevi para vocês é o projeto de uma siderúrgica no Espírito Santo. Ele é um investimento de 50 milhões, e, se eu não me engano, são 50 milhões, e
Essa siderúrgica, ela teve essa ideia a partir de uma seca muito grave que eles tiveram em 2018. E a partir desse momento, os donos, entre eles, na reportagem, eles falam que não seria interessante, num tempo de seca, eles ficarem pegando água do único rio, né, que eles têm, água doce, potável, que abastece a metade, abastece a cidade inteira, a metade vai para eles, só para essa siderúrgica. Então, eles iniciaram esse projeto de dessalinização por conta dessa seca. Né? Eles começaram em 2019, né, esse projeto, foi uma apresentação e tudo, até para quem quiser se aprofundar, tá? É só procurar a notícia no G1. E o previsto para ficar pronto é até 2021. A intenção deles é produzir 50 mil litros de água potável por segundo, para eles estarem usando na siderúrgica deles e até possivelmente para a população em épocas de seca. E eles ressaltam que eles se inspiraram em modelos que já veio de outros países. Esse slide é um artigo sobre uma pesquisa que foi realizada em alguns lugares no Brasil. E o interessante é que, como o próprio artigo cita, o Brasil é uma das maiores reservas de água doce e ele é até mesmo referenciado pela OMS, dizendo que ele é um dos maiores portadores de água doce, né? No entanto, alguns lugares do Brasil não têm acesso, né? Um exemplo é o nosso Nordeste. E nesse artigo ele vai trazer que eles têm alguns dessalinizadores, né? Algum emprego de dessalinizadores. E nesse artigo o que eles querem fazer é uma solução para esse problema da falta de água para que as famílias pudessem fazer em casa um processo de dessalinização. Então, o que eles fazem? Eles pegam algumas sementes de girassol e umbu, por exemplo, né? E tem mais alguns. E no experimento deles, eles percebem que o umbu foi a melhor no resultado não é adsorção, ou seja, ele não precisava ser trocado frequentemente. Então, ele poderia ser usado para produzir pequenas quantidades, né, o suficiente para uma família. Esse outro artigo que eu trago para vocês é sobre a diálise, que é o emprego usado na diálise, né? Então, na diálise desde a década de 70, eles acreditavam que a água potável servisse, né, para hemodiálise e a água normal, né, que a gente toma. Só que durante algum tempo teve alguns contaminantes com efeitos adversos no tratamento das pessoas que faziam a hemodiálise. Então, em 1980, teve um acidente por excesso de flúor, porque não tiravam, era a remoção inadequada do cloreto da água destilada à diálise. No Brasil, em 1996, 131 pacientes tiveram problemas, né, sendo que 100 deles tiveram falência aguda do fígado, 52 foram a óbito, e por consequência de toxinas de cianobactérias, né, que foram pegas por conta do tratamento com a água comum. Então, atualmente, o processo mais efetivo para o tratamento da água de diálise é o sistema da osmose reversa, né, que ela vai tirar praticamente todas as bactérias, né, todas, não, mas bactérias íons vai chegar numa pequena quantidade, mas ela é o tratamento mais efetivo que a gente tem hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem 577 centros de hemodiálise e 522 deles, mais ou menos 90%, eles utilizam o tratamento da osmose reversa para o tratamento de diálise. Então, eu apresentei para vocês sobre a osmose e ela, né, como eu coloquei aqui nas considerações finais, ela está presente nos seres vivos, é de suma importância para a manutenção da vida.
Na medicina ela é muito usada, foi de inúmeras aplicações. Druche colocou nos experimentos dele, e nos trabalhos dele foi todos apresentados voltados diretamente para alguns para áreas da medicina. Teve alguns estudos que foram possíveis através da osmose, feito com pressão de gases, né, na área da física. E com o estudo da osmose, ele foi desenvolvido o processo de osmose inversa, né, o reverse, e ele pode ser usado na dessalinização da água do mar. Então, é uma solução desenvolvida em cidades ou até mesmo países onde não há água potável em abundância. O alto custo dessa tecnologia, ela exige uma pesquisa para melhorar a eficiência nos processos, para reduzir custos, podendo assim ajudar e auxiliar algumas famílias, países que sofrem com a falta da água, que daí a gente poderia tornar potável grandes quantidades de água do mar e ter um controle e distribuição de maneira correta para minimizar impactos de falta de água no mundo. Então aqui estão todas as minhas referências bibliográficas. E eu deixei aqui no final uma frase para vocês, né, dos artigos que eu li enquanto eu estava fazendo o trabalho, que diz assim: todos sabemos que a água é só uma. Todos ou quase todos o esquecemos. Perdeu-se a consciência do ciclo da água. A água não é mais do que qualquer coisa gratuita que não valorizamos. Chega pela torneira e escoa-se pelo ralo. Para o cidadão comum, isso é a água. Obrigada. Obrigada, Fernanda, pela apresentação, né? Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, coloque no chat aqui. Ninguém tem nenhuma pergunta? Então, deixa eu fazer uma pergunta, né, para a Fernanda. Você olhando todo, né, essa revisão que você fez, né, você viu a aplicação, né, desse conhecimento da osmose, né? Então, você acha, né, que vale a pena quando a gente fala em pesquisa, né, de base, né, às vezes não tão aplicada, quando você mostrou lá a questão histórica, né, quando começaram a estudar, né, entender esse fenômeno, né, foi importante, você acha que foi importante, mesmo não sabendo uma aplicação, para o que se chegou hoje em dia nas aplicações? Então, professora, eu acho não, né? O que eu acredito é que seja uma metodologia, né, da osmose muito empregada, né? Eu acredito que ela tenha bastante ainda a melhorar, né? Não tem nada que seja perfeito, ainda pode ser aprimorado bastante, mas eu acredito que se ela fosse estudada e tivesse um tratamento correto nas membranas, que é o que faz, o que possibilita, né, a dessalinização, a gente poderia fazer isso para ajudar mais as pessoas, diminuindo o custo, né, na empregação. Como eu citei ali daquela reportagem, os donos eles falam que é um investimento de 50 milhões e, né, da siderúrgica lá do Espírito Santo. Só que, né, eles tiveram uma ideia a partir de quando? A partir de um momento que eles passaram por uma seca muito grande, né, onde uma estiagem, né, foi o que nós estamos passando hoje em dia, e o problema foi resolvido através de uma ideia, não foi resolvido ainda, está em processo, através de uma ideia dos donos, onde ele poderia já empregar um equipamento que já está sendo usado no mundo. Então, para melhoria, até quando ele foi descoberto, né, a osmose, quando ela foi descoberta, ainda não sabia-se muito bem para que servia, como que era empregado. E com todo esse aprimoramento, hoje a gente percebe que, como eu comecei os slides, as crianças morrendo por desidratação. Então, eu acredito que se for feito um investimento correto, se for feita uma manutenção adequada, ele pode sim resolver um problema de distribuição de água, e ele pode ser empregado no mundo, até mesmo com auxílio. Eu li alguns artigos que falam que o importante é a gente ter uma
uma distribuição adequada, uma consciência adequada, eu acho que isso daí iria uma reeducação social daí. Você não gasta mais o que você usa, esse tanto é o que você vai gastar na sua família, e assim a gente poderia contornar algumas desigualdades. Eu não sei se eu respondi. Isso, acho que é bem importante que você colocou, né, Fernanda, quando a gente pensa, o termo osmose, né, parece até tão abstrato, né, da gente, né, pensar desse assunto, mas quanta aplicação, quanto benefício para a sociedade. E é importante porque a osmose é um efeito natural, né? No entanto, a gente conhecendo esse efeito natural, você consegue fazer o processo inverso, né? Então, e esse processo inverso, né, que é a osmose reversa, você pode utilizar para tratar a água, né, e se tornar ela potável. Então, acho que, além do que é importante, a gente, o conhecimento de como se dá esse processo e como o tratamento de osmose, como ela usa o processo reverso, né, você precisa de energia para isso, né, porque não é o processo natural. E esse custo da energia? Né? Então, isso tem um custo no tratamento da água, que daí leva a ação das pessoas, né, do seu dia a dia. Né? Qual a ação de cada um no seu dia a dia pode trazer benefício, né? Hoje o Paraná, você até colocou bem claro, hoje o Paraná vive uma crise, né, de abastecimento de água, né, em função de vários fatores, a gente nunca passou, né, nos últimos anos por uma crise dessa, então acho que é importante, se você tem conhecimento, você consegue ver a importância né, da sua atitude como cidadão. Então, eu acho que isso é bem importante. Mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Gostaria de fazer um comentário? Não? Nem os petianos, ninguém quer fazer nenhum comentário? Aqui, ó. A Nicole perguntou o seguinte: ao temperarmos uma salada com sal, por exemplo, ela murcha por quê, Fernanda? Então, Nicole, eu coloquei lá num dos primeiros slides a alface, ela é usada há muito tempo já como, como exemplo de osmose, né? Porque o que que acontece? A folha da alface, como qualquer vegetal, ela vai ter dentro dela mesmo, dentro dos vasos dela, ela vai ter água. E quando a gente tempera a salada, que foi o que né? Isso. Foi o que você perguntou. Quando a gente coloca sal na salada, a água que está dentro da alface, ela vai em direção, né? Ela vai sair de dentro da alface para o sal. Né? Esse intuito é um intuito de equilíbrio, ou seja, ela vai querer dissolver o sal que está em cima da alface, da folha da alface, e fazendo com que isso aconteça, ela vai desidratar. Então é por isso que ela murcha, né? Que você falou, ela murcha ali, né? Então, porque é um processo de desidratação, ela vai estar saindo a água de dentro dela para dissolver o soluto de maior concentração, e assim ela vai estar murchando. Ou seja, daí tanto que até se você pegar depois, fizer isso pode ser feito em casa, né? Se você pegar depois a salada, você vai ver que vai ter um acúmulo de água ali e vai ser uma água salgada, porque teve ali a... Como é que eu posso dizer? Teve ali a mistura da solução. O equilíbrio Lembrando, da solução. né, Fernanda, porque ali dentro da folha de alface tem sais ali, né, mas em concentração muito menor do que está fora, né, daí lembrando, é do menos concentrado para o mais concentrado, né. Isso. Só para complementar. Mais Ficou alguém? claro? Nicole, ficou claro? Ficou. Mais alguém? Tem mais alguma questão? Então, se ninguém tem mais alguma questão, agradeço novamente a presença de todos vocês, né? Só peço que, por gentileza, Prof, tem façam a uma pergunta avaliação. Ah, tem no mais uma? chat. Ai, não vi. Fala para mim aí, Isabela, porque não apareceu aqui para mim.
O Valmir Teodoro, ele perguntou para Fernanda. Fernanda, na sua opinião, quando você acha que será necessário o uso da osmose? Você quer dizer o uso da osmose no geral? Bom, eu acho, vou responder você, Valmir. Eu acredito que o emprego necessário da osmose, ela seria de uma importância muito grande para, né, pro nosso país, né? O Nordeste, para você ter uma noção, ele tem aproximadamente 550 dessalinizadores. Só que apenas 30% deles funcionam, né? Porque não é feita uma manutenção adequada. Então a gente sempre aparece as notícias das pessoas que estão passando sede, está indo caminhão, né, caminhão-pipa, eu acredito, me corrijam se eu estiver errado, que está indo fazer essa redistribuição. E eu acredito que dessa forma, se fosse empregada a osmose no nosso dia a dia, nesse auxílio, no aspecto de auxílio às famílias para combater a questão da desigualdade, aonde chega a água potável, seria para mim o melhor meio para usar a osmose. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se ficou claro. Valmir, conseguiu? Então, ok. Mais alguém que eu não vi? Se alguém vê e se tiver mais uma pergunta, me avise. Não? Então, novamente, agradeço a presença de todos e não esqueçam de preencher lá o formulário de avaliação para receber os certificados depois. Professora. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu só gostaria de agradecer, né, a você por ter me ajudado com alguns materiais. A professora Cibele, não sei se ela está aí, mas a professora Cibele também me ajudou com bastante coisa, bastante informação. Agradecer também a Madô, né? Ela é minha amiga, bióloga, me ajudou na parte explicativa de como ocorre na parte de membrana celular, uma parte mais bioquímica, ela me passou bastante informação. E aos colegas do PET que ontem tiveram paciência comigo em fazer o repasse da aula. E é isso. Tá bom, agradecemos então, né, a presença de todos e até a próxima seminário aí que vai ser divulgado pelo grupo.